Agora que entendemos os problemas fundamentais do texto crítico, é importante observar como é que essas questões impactaram as traduções em português no Brasil. E vamos dedicar outros vídeos para isso. Mas antes, agora nesse vídeo agora, vamos ver quais são essas Bíblias principais do texto tradicional em português do Brasil. Então, contando somente as principais e as que estão sendo já foram impressas e são largamente disponibilizadas e ainda são bem conhecidas, nós teremos as seguintes. Lamentavelmente, nesse dia de apostasia, crentes, muitos deles sinceros, sim, mas não advertidos pelos seus pastores, sinceros, mas ingênuos, começaram a adotar o texto crítico, mais sérios, imparciais, verdadeiros e objetivos estudiosos dos textos críticos de Westcott Hort e as 29 edições de Nestor Aland e as da UBS constataram fatos, né, que cada versão do texto crítico representa somente uns pouquíssimos, vergonhosamente rasurados e sem filhos, manuscritos oriundos da mais herética e apóstata das igrejas, que foi a igreja de Alexandria, no Egito. Igreja que sempre, naquela região, as igrejas sempre tentaram amalgamar gnosticismo, platonismo, a pagã filosofia grega e oriental com o cristianismo. O pior exemplo de igreja que já houve foi a de Alexandria. Então, o texto crítico é baseado em pouquíssimos manuscritos da pior igreja da antiguidade. São manuscritos chocantemente discordantes entre si. Os dois mais aclamados deles, Aleph e B, discordam entre si em mais de 3.000 palavras, contando-se somente os 4 evangelhos. É um absurdo. Nos 4 evangelhos, 3.000 palavras diferentes. Não foi contado até Apocalipse, mas se mantiver a mesma proporção de discordância, então o Novo Testamento, de Aleph e B, discorda um com o outro em 6.451 palavras. Além disso, frequentemente um verso do texto crítico, se eu tomar o verso completo, só está presente em 2 ou um dos 5.800 manuscritos. Já pensou? Tem um verso que só está completamente daquele mesmo jeito em 2 manuscritos ou um. Muito raramente ele chega a mais de 10 manuscritos. Que só tem o testemunho, só tem a testemunha de 2 ou 1 ou 10 dos 5.800 manuscritos. Agora, pasmem. Algumas 10 ou 20 vezes nos textos críticos, neste Alan, do 1 até o 28, agora está no 29, são um pouco diferentes um do outro, mas 10 ou 20 vezes o verso está em 0 manuscrito grego. Então, não tem nenhuma evidência concreta. É puro Frankenstein, viu? Montado. Lembra, tem aquela história do médico que pegava o baço de um, o fígado de um outro cadáver, o olho de um, e costurou e fez uma monstruosidade com pedaços costurados. Então, esses 2 manuscritos são monstruosidades, são palavras de cadáveres divergentes, manuscritos diferentes, divergentes, costurados um com o outro. Então, são pura emenda conjectural. São conjectura, suposições. São nome bonito para uma grosseira adulteração, por inventar e inserir palavras que só existem na infiel mente do escrito descrito. Você procura um manuscrito de 5.800 manuscritos que sobreviveram até agora, ou mais ainda, talvez 100.000 hoje, porque vivem descobrindo, comprando, vão nos mosteiros, desenterram, os monges foram vendendo manuscritos, esse número tem crescido. Então, talvez tenha 6.000 manuscritos e os críticos textuais escolhem uma palavra que não está em nenhum.
Isso é um descaramento. Inventado e inserido palavras fingindo que são de Deus. Devemos tremer ante as advertências. Apocalipse, os últimos versículos, diz que quem inserir serão acrescentadas as pragas do livro de Apocalipse. E quem retirar, vai ser retirado o nome dele do livro da vida. Eu não digo que um ingênuo rapazinho que vai para um seminário e se encanta com os professores, que não digo que fez do diabo, influenciado, fez de propósito. Foi ingênuo. Mas uma pessoa treinada, dedicando a vida, que tem armazéns com fotocópia de milhares de manuscritos, e olha e não encontra uma palavra nenhuma, inventa uma. Eu não tenho nem adjetivo para classificar um ser humano desse. Baseado em Apocalipse 22, 18 e 19, não tem muita esperança de encontrar essa pessoa no céu. Quem propositadamente, conscientemente, olha para o manuscrito, rapaz, nenhum disse isso, mas eu vou mudar. E está fazendo o maior crime do mundo, o maior pecado que você pode imaginar, porque está adulterando a palavra do próprio Deus. Bem, as traduções do texto escrito para o português são muitas dezenas, mas vamos pensar as mais marcantes. Por sua característica, mudou um pouco de direção, teve impacto. Vamos pensar nas mais influentes. Né? Primeira, a tradução brasileira não foi tão influente, não, mas teve uma marca. Foi feito em 1908, uma parte, o Novo Testamento, em 1917 foi completado, e a marca dele é que foi a primeira Bíblia em português no mundo que foi totalmente baseada no texto crítico. Mas, louvado seja Deus, talvez encantou 0,1% dos crentes, os super, ultra, mais orgulhosos e vaidosos acadêmicos. Mas os outros 99,9% não se deixaram enganar. Eu louvo a Deus. Olha, 1 Coríntios 1, 26 a 29, vou ler aqui da Bíblia. Deus ensinou, tomando sua parte-chave, não muitos de vós sois sábios segundo a carne, nem muitos sois poderosos, nem muitos sois de nobre nascimento. Mas há as coisas loucas desse mundo, escolheu Deus, a fim de que ele, aos homens sábios, envergonhe. E as coisas fracas deste mundo, escolheu Deus, a fim de que ele envergonhe as coisas fortes. E há as coisas de desprezível nascimento desse mundo, e há aquelas tendo sido desprezadas, escolheu Deus. E as que não são, a fim de que ele, as coisas que são, aniquile. Louvado seja Deus. Quantas vezes a inteligência espiritual está em nós, as pessoas simples, que reconhecemos que somos nada, e Deus é tudo, e não nos orgulhamos, e pomos a glória em Deus. Deus escolheu as coisas simples do mundo, as desprezíveis, as desprezadas, para aniquilar os super, ultra, mega doutores. Grandemente eu dou graças a Deus por ter dado discernimento espiritual, bravura e ação a essa massa de crentes comuns. Um se erguia, quando surgiu essa tradição brasileira, e dizia mais ou menos, estou comparando essa novidade com a nossa Almeida. E essa semana notei que 3 vezes retirou o título Senhor do nosso Salvador. 5 vezes retirou o poder do sangue. Eu não aceito isso. Outro dizer, eu notei que cortaram fora a trindade e o jejum. Então, nas igrejas com 100 membros, 95, 98 diziam isso e ficava dos 2, 3, era vencido pela maioria. Nós não vamos adotar essa Bíblia, não. A massa desprezada corajosamente rejeitou o texto crítico e as suas Bíblias. Que Deus nos conceda isso novamente hoje. Agora vamos ver o pano de fundo. Essa foi a primeira, não vingou. Acho que não teve nem segunda edição. Igreja nenhuma adotou, denominação nenhuma adotou, e foi sem repercussão.
Mas isso foi em 1917, não foi? O Novo Testamento. Então foi passando o tempo e os inimigos foram se arrumando para voltar a atacar. Eles notaram o que tinha ocorrido e tiveram décadas preparando uma mudança no Senado. Os que criam na preservação, que os crentes comuns, a, a população de crentes no Brasil, não perceberam que as escondidas nessa nova Bíblia que eles estavam planejando foram preparando uma mudança para longe, para fora da arca. A conversa é: nós vamos usar exatamente a revista corrigida, só vamos mudar as palavras difíceis. Tem enxúndia, vamos colocar gordura. Tem rapariga, que aqui no Brasil entende errado, vamos botar donzela. Tem mancebo, vamos botar rapaz. Todo mundo concordou com isso. Mas, na realidade, foi muitíssimo diferente. E nós não nos apercebemos disso. Então, décadas e décadas, comissões trabalhando e preparando, criando, falando uma coisa e fazendo outra. B. Os que criam na preservação da Bíblia nós não tivemos uma lucidez e o timing, a hora certa, de perceber que a linguagem do erudito Almeida, correto, perfeito, tinha deixado de ser entendida por muitos. Nós estamos dando a mão palmatória. Tinha coisa difícil, porque o inglês de 1600, o inglês não, o português de 1601, de um português que emigrou para Jacarta, tinha se tornado diferente do português de 1960 no Brasil. E nós tivemos atraso em, em fazer uma atualização das palavras difíceis. Não mudar o texto básico, que é o texto reserva, mas devíamos ter tomado. A ACF, se tivesse surgido, que a ACF é fácil de ler, é um português atual e é perfeita, baseada no texto reserva. Mas surgiu em 1994. E nós tivéssemos tido essa reação 50 anos antes, talvez nem tivesse aparecido uma atualizada no Brasil. C. Nosso inimigo, os entusiasmados fãs do texto crítico, aprenderam com as causas do fracasso da tradição brasileira. Ladinamente, espertamente, sabidamente, os que lançaram a ara começaram a enganar a todos, indo de seminário em seminário, de congresso em congresso, de igreja em igreja, com a falsa promessa de que a ara, a atualizada, seria exatamente igual ao Almeida original, com a única diferença de mudar as 100 palavras mais obsoletas, o que era mais mal entendida. Já falei sobre isso. E de nossos inimigos, os entusiasmados fãs do TC, criaram, mas esconderam. Que colchetes, aqueles parênteses quadradinhos, era um código secreto para os letrados entenderem o que significava. O que está aqui entre colchetes é uma falsidade, Deus não inspirou, nunca foi palavra de Deus, nem é, nem nunca será a palavra de Deus. Jogue fora essas palavras entre colchetes, nós as jogamos fora. Não as jogamos somente para não escandalizarmos e perdermos vendas. Esse é o significado real dos colchetes. E na década de 70, conversei com pastores lá em Campina Grande, o Crente Novo, perguntando o que significa isso, e eles concordaram mais ou menos com isso. Diziam outras palavras: Deus não inspirou, mas para não chocar essas pessoas mais tolas que ainda estão usando uma Bíblia antiga, foi colocado para não chocar. Isso não é sinceridade, não. Então, teve a tradução brasileira, teve a tradução atualizada, e vamos continuar a falar da atualizada. Temos a edição 1955, depois, em 98, foi recomendada por escrito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Bispos Católicos, e não usa a atualizada, não usa o nome, mas, na verdade, é equivalência dinâmica.
E depois foi em 2017, mudou um pouquinho e hoje é chamada, mudou para pior, na minha opinião, e é chamada de Nova Almeida Atualizada. Terceira, tradução Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, é a Bíblia do Texto Crítico. Quarto, Almeida revisada de acordo com os melhores textos. Ela, ironicamente, devia ser a Bíblia dos piores textos, que são dos mais antigos, mas são os piores. Antiguidade não garante honestidade. Viu? Por que sobreviveram a esses dois manuscritos? Porque não foram usados. Um estava numa lata de lixo de um mosteiro e sendo usado, tinha que acender o fogo e talvez não tenha fósforo naquela época, nem tinha isqueiro. E os monges usavam palha, papel, para começar o fogo da fogueira, lá da lareira ou do fogão. Então, todo dia rasgava e botava 2 páginas daquele manuscrito, porque sabiam que não tinha nenhum valor. Veio de Schendorf, roubou uma parte, comprou outra do manuscrito que os proprietários dele sabiam que era um lixo, estava numa lata de lixo para ser queimada e não teve filho, ninguém recopiou isso. É estranho quando uma coisa é boa, é recopiada. Quando a coisa é ruim, ou jogada no lixo ou trancada para ninguém copiar. Então, a antiguidade representa, muitas vezes, que foi rejeitada, não foi usada, por isso que durou. O que é usado muito, você lê a Bíblia diariamente, andar com ela embaixo do braço, evangelizando, e levar para a igreja. Dificilmente ela sobrevive mais de 5 anos antes de começar a saltar folha e rasgar. Uma Bíblia que sobrevive séculos e séculos, provavelmente, certamente, não foi usada, não gerou filho. Quinta Bíblia na linguagem de hoje, de 1973, que é uma paráfrase, ainda é pior do que a equivalência dinâmica. Hoje mudou o nome para Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a NTLH. Sexta, a Bíblia Viva, de 1981, que tinha o título Mais Importante o Amor, depois, em 83, passou a ter o nome Bíblia Viva, e agora passou a se chamar Bíblia Viva, nova edição. E sétima, a Almeida, edição contemporânea, de 1990, que foi promovida como uma tradução híbrida. Realmente era, viu? Ela tentou jogar dos dois lados. Ganhar os amantes do texto crítico, porque tem um mingau que uma parte é texto crítico. E conservar o texto recebido, então o mingau também tem o texto receptus. Né? E, por último, é o mais recente, a oitava das Bíblias mais impactantes do mal, do texto crítico, é a nova versão internacional, que surgiu aqui em 1993, 94, e em 2023 passou a ser chamada de NVI 23. Ah, eu esqueci, tem a nona, Bíblia com razoável impacto, que é a versão transformadora de 2016, baseada no texto crítico, é equivalência dinâmica um pouco frouxa, viu? E eu não sei se reflete alguma Bíblia em inglês. Então, terminando aqui, demos um panorama, quais são as Bíblias fiéis ao texto tradicional, usadas por todas as igrejas e crentes e denominações desde o tempo da Reforma. E temos aqui as Bíblias de português mais importantes do mau texto crítico.